Olá, bom dia a todos e a todas. Eu sou Kátia Okumura, superintendente de Comunicação e Sustentabilidade da Central Nacional Unimed. Eu também sou a mãe da Laurinha, que tem 3 anos, portanto, conheço todas as angústias que temos durante a gravidez, especialmente no momento tão cheio de dúvidas como que estamos passando. E hoje estou aqui para mediar essa conversa que teremos sobre os cuidados que as gestantes precisam ter em tempos de pandemia. A saúde das gestantes, das mães e dos recém-nascidos é uma das principais bandeiras da Central Nacional Unimed. Temos um programa especial para as nossas colaboradoras que estão grávidas, com atividades, palestras e todo o apoio durante essa fase. E em 2019, criamos também salas de amamentação em nossas unidades de negócios. Aumentamos a licença maternidade e implantamos o teleatendimento para o esclarecimento de dúvidas. Também levamos esse assunto para nossos clientes e para a sociedade de uma forma geral, por meio das nossas redes sociais e palestras em diversas localidades, sempre reforçando a importância da amamentação e do parto mais adequado para cada mulher. Enfim, esse assunto sempre rende muito conteúdo e as dúvidas e inseguranças não têm fim. Por isso, agora vamos bater um papo com o Dr. Valdimário Rodrigues Júnior, ginecologista obstetra, plantonista, assessor da presidência da Central Nacional Unimed e, principalmente, um super pai, como podem dizer a Maria Aline e a Mariana. Esse encontro é mais uma das ações da Central Nacional Unimed para levar informações relevantes às gestantes, mesmo que de longe durante a quarentena. Lembrando também que nossa recomendação é o distanciamento social. Ficar em casa pode salvar vidas. Vamos começar? Dr. Valdimário, bom dia. É um prazer conversarmos essa manhã. Para quem não conhece, o Dr. Valdimário é um grande incentivador e também o padrinho de todo esse movimento que a Central Nacional Unimed tem realizado em prol do parto adequado e do aleitamento materno. Doutor, por favor, peço que o senhor se apresente e conte como tem exercido seu trabalho como obstetra durante a pandemia. O senhor também é plantonista e está diariamente nos hospitais. E também gostaria que o senhor, por favor, falasse um pouco sobre as experiências com as suas pacientes nesse momento. Bom dia a todos e a todas. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar e agradecer o Dr. Alexandre Ruski, nosso presidente da Central Nacional Unimed, agradecer a nossa diretoria, agradecer a Kátia Okumura e a sua equipe, que com muito profissionalismo e dedicação, traz a todas as pacientes, as gestantes, orientações neste momento difícil que estamos enfrentando, desta pandemia. Portanto, eu sou gineco-obstetra, fui diretor da Unimed do Brasil por 8 anos, e há 3 anos estou lá na Central Nacional tentando contribuir com a Unimed, maior cooperativa de saúde do mundo, e ao mesmo tempo eu continuo em Campo Grande trabalhando na minha área ginecologia obstetrícia, fazendo plantão na maior maternidade do estado de Mato Grosso do Sul, e principalmente atendendo as minhas pacientes nas segundas, sextas e eventualmente quando eu sou chamado, cumprindo o meu juramento feito em 1986, quando me formei na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Sou apaixonado pelo que faço. E uma grande diferencial, Kátia e todos que me ouvem, é exatamente a modificação do meio eletrônico, as pacientes se utilizando muito do WhatsApp para que possam estar esclarecendo as suas dúvidas, que são muitas neste momento do Covid-19. Covid-19 por quê? O primeiro caso foi em Wuhan, na China, em dezembro de 2019, por isso se chama Covid-19, uma síndrome respiratória, muitas vezes grave, e às vezes passa sem ser percebido pelas nossas gestantes e pelas nossas pacientes. Então, inicialmente, Kátia, era isso, estou à disposição para a gente possa contribuir com todos. Doutor, muito obrigada pela sua participação e também pelo seu profissionalismo e por tudo que tem feito nesse momento também junto com suas pacientes. A primeira pergunta que faço é também uma das dúvidas mais frequentes que está surgindo entre as grávidas. Afinal, elas pertencem ou não ao grupo de risco? E há cuidados extras que devem ser tomados para que elas se previnam?
Esta pergunta, Kátia, vai ao encontro de várias solicitações que eu recebo diariamente. Inicialmente, as grávidas não estavam incluídas no grupo de risco, mas a partir de abril de 2020, elas passaram a ser incluídas nesse grupo de risco, especialmente aquelas que são portadoras de hipertensão arterial na gestação e diabetes. Todos os cuidados que nós, da maternidade aqui em Campo Grande e em todos os locais, estamos seguindo as orientações técnico-científicas. Então, as gestantes pertencem sim ao grupo de risco, devem seguir as orientações que estão sendo passadas para toda a população, que são hábitos de higiene, lavar a mão com água e sabão, utilizar o álcool gel com muito cuidado, porque muitas gestantes utilizam o álcool gel e vão fazer o almoço, vão esquentar o leite, vão esquentar uma água, então é muito perigoso o álcool gel em grande quantidade na mão e utilização do fósforo para acender o fogão, ou seja, muito cuidado para evitar as complicações e queimaduras do álcool que pode ocasionar nessas pacientes. As gestantes devem usar a máscara, devem cuidados de higiene que estão sendo orientados via televisão, via rádio e tudo mais. Então, basicamente, são esses os cuidados e elas pertencem sim ao grupo de risco. Muito bem, doutora. Bem importante essa observação que o senhor fez em relação ao álcool gel, porque tem sido relatados, né, vários casos inclusive de início de incêndio por conta disso, né? Então é bem importante mesmo que todos tenham esses cuidados no manuseio, né, e na utilização do álcool gel, que é sim importante nesse momento, mas que deve ser utilizado com cuidado. Doutor, e quanto ao pré-natal? O que a pandemia mudou nessa rotina de acompanhamento? Mudou bastante, Kátia. E as pacientes, elas se interessam muito pelo assunto, se interessaram muito pelos cuidados que estão sendo passados. Na maternidade onde eu trabalho, a maior maternidade do estado de Mato Grosso do Sul, maternidade da qual fui diretor clínico, o local onde é o meu consultório é exatamente na maternidade onde eu trabalho. Tá? Lá nós tomamos todos os cuidados preconizados pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria Municipal de Saúde e pela própria maternidade. Quais são estes cuidados? As pacientes devem continuar fazendo o seu pré-natal da mesma forma que vinham fazendo antes. O que mudou foi o agendamento do horário, a distância entre uma paciente e a outra, a utilização de máscaras, principalmente a disponibilização do álcool gel quando a paciente chega no consultório, chega no ambulatório, e principalmente o agendamento com horário marcado e a distância preconizada. Mas as gestantes devem continuar fazendo o seu pré-natal, fazendo as suas consultas, apenas seguindo rigorosamente as orientações de higiene pessoal e de restrição de distância e mais algumas orientações que a gente passa para estar tomando sempre um pouquinho de água para poder estar umedecendo as vias aéreas. Então é importante algumas recomendações que a gente acaba passando o restante no pré-natal. E é impressionante. Você chega lá na maternidade para atender, estão todas sentadinhas, com máscara. Eu acho que as gestantes estão seguindo, e as mulheres que estão indo lá, estão seguindo muito bem as orientações referente à prevenção da contaminação pelo Covid-19. Então, olha, as gestantes devem continuar, sim, indo às consultas e mesmo no caso daquelas que também fazem acompanhamento em hospitais e postos de saúde. Os cuidados são os mesmos, certo, doutor? Sem dúvida alguma. Elas têm que continuar e devem continuar para que evitem até uma complicação, a hipertensão, a diabetes, que você faz esse acompanhamento no pré-natal e detecta e faz a orientação e o tratamento para evitar a complicação no momento do parto. E as orientações, evidentemente, Kátia, o médico, dentro do seu consultório, com a distância devida da cadeira do médico, da mesa, da onde a paciente está sentada, também utilizo a máscara. Quando eu desço do meu carro, já no estacionamento, coloco a minha máscara, coloco o meu jaleco, e para que a gente também tenha o mesmo respeito, o mesmo critério que a gente está exigindo, nós como médicos, possamos dar o exemplo e atravessarmos essa pandemia da melhor maneira possível.
Doutora, e houve algum tipo de orientação em relação a diminuir, reduzir o número de ultrassons para evitar a ida a clínicas e laboratórios? Kátia, isso é importante, pois muitas vezes as próprias pacientes solicitam, doutor, eu gostaria de fazer um ultrassom só para ver o sexo do neném. Doutor, eu queria fazer um ultrassom porque eu vou voltar aqui. Então, assim, os ultrassons que a gente solicita devem continuar seguindo as orientações técnico-científicas da FEBRASGO, Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia, no meu caso de Mato Grosso do Sul, mas cada estado tem a sua sociedade, ou seja, exames devem ser realizados quando necessários, seguindo a orientação técnico-científica. Então a orientação é essa, quero fazer ultrassom, olha, você fez ultrassom, daqui 2 meses nós fazemos outro, hoje não há necessidade, você vai fazer quando é necessário, de acordo com critérios científicos. Muito obrigada. Lembro a todas que estão, a todas e a todos, né, que estão participando da nossa live, que vocês podem enviar perguntas que a gente encaminha aqui e o Dr. Valdimário vai responder. Doutor, e no caso de contaminação pelo coronavírus, o que a gestante deve fazer? Quando que ela deve procurar um hospital? Quais os sintomas que elas devem ficar atentas? Kátia, eu vou responder a sua pergunta, mas se vocês me permitam, foram tantas as mensagens que eu recebi da nossa live, que um dirigente, que é o Dr. Francisco, lá, Francisco Otaviano, de Petrolina, Juazeiro, Vale do São Francisco, pediu que você e eu mandássemos um abraço a todas as gestantes e todos os dirigentes e funcionários que eles estão ligados e insistiu, por isso que eu estou mandando um abraço em seu nome da nossa diretoria lá para o Vale do São Francisco, tá, Kátia? Tá, um abraço a todos aí do Vale de São Francisco. Isso. Kátia, então, assim, os cuidados de uma paciente que apresenta algum sintoma de Covid-19, porque essa alteração respiratória, ela se confunde muito no início com uma gripe comum. Então, assim, quando a paciente tem algum sintoma gripal, a gente recomenda, de fato, o isolamento por 14 dias. Então, essa paciente deve ficar tomando todos os cuidados, mas seguindo essa questão do isolamento por 14 dias. Mas e quando ela deve procurar o hospital? Se ela estiver apresentando febre e principalmente apresentando quadro de dificuldade respiratória. Aí ela... Entendi. E a gravidade, doutor, muda de acordo com o período da gestação, não só dos sintomas, mas assim, no caso da gestante realmente ter sido contaminada pelo vírus? Acho que a gente perdeu o sinal aqui do Dr. Valdimário. Então, repetindo... Tá. Doutor, eu perguntei se a gravidade aumenta de acordo com o período da gestação, não só dos sintomas que as gestantes apresentam, como também no caso da contaminação. Na verdade, não. Primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, não importa. A gravidade do Covid-19 é em qualquer fase da gestação. O que dificulta um pouco é que no terceiro trimestre da gestação, a paciente já tem um pouquinho de dificuldade, isso não é gestação normal, de respirar, porque o diafragma, um dos músculos, ele tem um pouquinho de dificuldade da paciente, há uma limitação da capacidade respiratória. Então, se ela for acometida no terceiro trimestre, com, de fato, o COVID na sua fase mais grave, que é a insuficiência respiratória, aí pode ficar mais complicado, sim. Mas nas 3 fases a gravidade é o mesmo. Simplesmente no terceiro trimestre, no final da gestação, a paciente já tem um pouquinho mais de dificuldade de respirar. Entendi. Uma pergunta que veio, inclusive até da área médica, é assim, e médicas, enfermeiras gestantes, elas devem parar de trabalhar? Então, o que é preconizado é que elas estejam seguindo, essas pessoas estejam seguindo todas as orientações de prevenção de contaminação. Máscara adequada, que não é a máscara comum, é aquela máscara apropriada, que é utilizada para o médico e para a enfermeira, ela tem que estar utilizando essa máscara.
utilizando luvas e, principalmente, se ela estiver em condições normais, tranquila, ela continua trabalhando e exercendo a sua atividade. Essa é a orientação que a gente passa para todas as pessoas envolvidas, todos os profissionais de saúde. Então, com todos os cuidados, a gente pode seguir na nossa rotina normal de trabalho. Isso. Ótimo. Doutora, existe alguma restrição para a vacinação da H1N1 para gestantes? Não, absolutamente. É importantíssimo que elas estejam com a carteirinha de vacinação em dia, tanto com a vacinação da vacina antitetânica, a vacina da hepatite e H1N1, ou seja, seguindo exatamente o calendário normal de vacinação. Apenas quando ela estiver apresentando um estado febril, aí nesse momento, ou uma virose ou uma outra, aí deve aguardar para não tomar a vacina neste momento. Tirando isso, a vacinação segue normal para as gestantes, inclusive para os RNs que nasceram, segue com o calendário de vacinação estipulado pelo pediatra. Ok, tanto para gestante quanto para os recém-nascidos. Doutor, tem uma pergunta aqui do José Alan. Ele gostaria de saber se as gestantes que trabalham em fábrica estão aptas ou não para voltar ao trabalho. E quem que deve dar esse aval? É o médico obstetra ou o médico do trabalho? Importantíssimo. O médico obstetra continua fazendo e passando todas as orientações relativas à gestação. E orientando, se esta paciente lida com uma quantidade enorme de pessoas muito perto, a recomendação é que ela possa ser remanejada para um local que ela tenha menos contato com grande quantidade de pessoas que eventualmente possam estar contaminadas. Mas sempre lembrando a utilização dos materiais como máscaras e luvas. E, principalmente, Kátia, também ter a avaliação do médico do trabalho. Este é o profissional que tem as condições adequadas de avaliar o local de trabalho e a possibilidade de acontecer alguma contaminação, porque ele está visualizando, e essa é a especialidade desse médico do trabalho, que deve ser solicitado a ele a avaliação e emita um laudo para que a paciente gestante possa seguir exatamente científico, que é o que a gente se baseia em tudo isso. Ah, muito bem, doutor. Só para reforçar, a nossa audiência tem muitos pais, então tem muitos pais que também têm dúvidas. Então as dúvidas não são só das mães, das gestantes, os pais e toda a rede de apoio também tem muitas dúvidas em relação à contaminação, às precauções. Inclusive eu estou com uma pergunta aqui que veio de um pai e ele pede que o senhor fale um pouco sobre a presença de acompanhantes durante o pré e o pós-parto. E também para falar um pouco sobre visita às mães e aos bebês. Porque toda vez que tem um recém-nascido, todos, né, querem visitar. Os avós, tios, tias. E como que fica tudo isso nesse momento? É importante que os pais todos acompanhem a gestação, principalmente, e eu e a Kátia já fizemos um trabalho nas nossas palestras, orientando que é importantíssimo o pai, no lar, na residência, estar sendo presente, ajudando, auxiliando essa gestante nas suas tarefas mais simples domésticas às mais complexas. Agora, no pré-natal, vou começar pelo pré-natal, lá nas consultas, é uma orientação técnico-científica de que apenas a gestante possa, neste momento de pandemia, entrar na sala no consultório do médico. Então, chega a paciente, lá na maternidade, nós seguimos essas orientações à risca, ou seja, quem entra para fazer a consulta é só a gestante, com a sua máscara, com o seu álcool gel na bolsa, com a sua garrafinha de água para estar tomando água a todo momento. Então, é importante que o pai respeite este momento. A gente entende que é difícil, que ele gostaria de estar lá ouvindo o coraçãozinho do bebê quando a gente coloca o sonar, mas neste momento a orientação é esta. Quem vai consultar é a mãe, a gestante, que ela entre lá dentro do consultório e saia com todas as orientações. Em casa, da porta para fora do hospital, onde ele está no ambiente familiar, que ele dê todo o apoio psicológico, afetivo, carinho, toda a atenção para esta gestante. Isso sim é importante. Muitas vezes a mãe fala, doutor Valdemar, meu marido pode assistir o parto? Até antes da pandemia,
a gente autorizava, o hospital autorizava, o médico autorizava, desde que devidamente orientado antes de como é que era o procedimento, que tem muito sangue, que ele precisa ficar sentado do lado da mãe, mas neste momento a gente orienta que não pode entrar e assistir para evitar a contaminação, não só do ambiente do parto, mas também do RN que nasce, e às vezes um pai que está lá dentro assintomático pode estar com o vírus e transmitir o vírus para o RN. Então, que já nasce e ainda está com o seu sistema imunológico né, em desenvolvimento. Então, a gente, nesse momento, orienta que o pai não assista o parto e também lá dentro do quarto fique apenas uma pessoa com máscara, com álcool gel, com todos os cuidados possíveis para evitar uma contaminação deste RN. Que ainda também não existe, Kátia, comprovação técnico-científica de contaminação intraútero e de que nenhum RN tenha nascido com Covid-19. A contaminação pode ocorrer via vias aéreas, contaminação com a mão suja, com alguma manipulação de que o pai ou alguma enfermeira ou qualquer outra pessoa que esteja querendo fazer uma visita, isso deve aguardar. A visita deve ser aguardada para mais tarde. Manda foto. No meu caso, segunda-feira, fui fazer uma cesariana, o marido entendeu, ficou lá fora. A pediatra, que trabalha conosco na maternidade, com todos os cuidados de higiene, ela mesma tirou as fotos com seu celular e mandou para o pai que estava lá fora e para a própria família da gestante que estava ansiosa, querendo ver, saber como é que estava, como que não estava. Então, nós estamos contando nesse momento com o apoio dos nossos colegas, com os nossos profissionais dos hospitais, para que propiciem, nesse momento de alegria, de alguma maneira, amenizar essa ansiedade do pai, da mãe, da família que está lá querendo assistir. Mas as recomendações são essas. Tá certo, doutor, muito obrigada. E é realmente bem difícil para os pais, os avós, né, evitarem esse contato no momento, né, é uma situação bem difícil. E, inclusive, doutor, você estava até comentando um pouquinho antes da gente iniciar, né, que com essa precaução do pai não entrar na sala do parto, vocês têm evitado até algumas situações que o próprio pai passa mal, né? Isso assim, o pai, no momento do acompanhamento do pré-natal, aí, doutor, eu quero assistir o parto, quero assistir a cesárea, a gente é favorável, porque é importante a presença do pai junto ali à mãe e ao RN, ou seja, a gente chama binômio materno-fetal. É importantíssimo, né, esse carinho, a presença do pai ali junto com a mãe. Só que é importante que durante o pré-natal, esse pai tenha acesso a um filme de um parto, de uma cesariana, para que ele vá se acostumando e ele tenha certeza de que no momento emocionante, talvez um dos momentos mais lindos da vida dele e da mulher, ele não possa ter uma queda de pressão, passar mal e ter algum problema dentro da sala de parto, onde as pessoas que estão ali estão preparadas para atender a mãe e o RN. Então é importante esses esclarecimentos durante o pré-natal, que ele inclusive tenha pleno conhecimento que ele pode se emocionar, tem pessoas que, por mais forte que seja, eles, quando vem a quantidade de sangue, tendem e pode até desmaiar dentro da sala de parto. Então é importante esse preparo antes, para que depois a gente não tenha uma complicação de cair um pai lá, bate a cabeça no chão, tem até um traumatismo craniano. Isso ocorre, pode ocorrer, porque um pai de 1,80 m, 1,90 m, 1,70 m, cai dentro do centro cirúrgico, bate a cabeça no chão. Eu, como obstetra, todas as vezes eu falo, olha, tenho prazer, não tem problema nenhum, só que eu vou socorrer e estou lá para atender a mãe, a gestante, com todo cuidado, com todo profissionalismo e respeito. Então, essas são as orientações. Viu, pais? E eu posso dizer até por experiência própria, não tem nada que prepare o pai para esse momento, né? Meu marido, ele é cirurgião, e durante o meu parto ele teve que não ser socorrido, mas tiveram que sentar ele, acalmar ele lá no momento. Então, assim, né, preciso ter esse cuidado também, até para não atrapalhar nesse momento, né? Doutora, eu tenho uma outra pergunta aqui, o senhor já falou, mas seria importante reforçar um pouco mais, é uma dúvida tanto da Deise quanto da Renata, que estão acompanhando a gente. Elas perguntam se a mãe
contrair o coronavírus, se pode passar para os bebês e se o bebê pode vir a ter sequelas? É importante essa pergunta que eu recebo várias vezes por WhatsApp. O coronavírus, o Covid-19, ele não é transmitido pela corrente sanguínea uma gestante, por exemplo, o RN não vai nascer contaminado. A contaminação ocorre por falta de condições e falta de cuidados de higiene, falta da máscara, falta de lavar as mãos adequadamente. Inclusive, uma mãe que tenha já Covid-19, ela deve continuar amamentando esse RN. Esse leite materno é muito importante para esse RN. Esse leite materno não vai contaminar o RN. Isso tem que ficar muito claro, essa orientação. O que ela tem que ter são cuidados de máscara adequada, luvas e toda a questão da higiene de uma maneira geral, o álcool gel. E caso ela não se sinta muito confortável para estar colocando ele no peito para mamar, pode fazer 2 caminhos. Ela mesma fazer a ordenha, ou seja, a ordenha ela mesma retira o leite da mama, armazena ele num copinho, ou utilizar a maquininha que retira o leite da mama, também armazena e dá esse leite ao RN. Mas o importante é que esse RN continue recebendo o leite materno da mãe. Se ela apresentar algum sintoma gripal, alguma coisa que pode no início estar se confundindo com o Covid, ela deve ficar em isolamento por 14 dias. Mas os cuidados com o RN e a amamentação devem continuar seguindo os mesmos, apenas com mais cuidado ainda de higiene e de manipulação, de controle desse RN. Essa é a orientação correta. Doutor, uma das dúvidas que tem surgido bastante aqui é em relação às gestantes. Se elas devem ser afastadas do trabalho a partir de quando, né? Ou se elas podem continuar trabalhando normalmente. O senhor já comentou em relação às médicas, às enfermeiras, mas é uma dúvida que tem surgido aqui. Inclusive, tem até uma pergunta bem específica, né? Se a gestante com Covid, se aí sim há um afastamento efetivo. Num pré-natal normal, numa gestação normal, fora desse período, 1 mês antes da data aprovada do parto, nós obstetras concedemos já a licença maternidade. Então, 1 mês antes ela deve se afastar, até para ficar mais confortável em casa, a barriga já está, né, ela tem um pouco de limitação. Então, 1 mês antes, em período normal. A paciente com Covid-19, ela deve seguir o isolamento, que é o mesmo isolamento que se recomenda para a nossa população como um todo. Então, isolamento na paciente que está com Covid-19 e a avaliação também da condição, se ela está trabalhando, ela tem que solicitar também a avaliação do médico do trabalho, das condições do trabalho dela, tá? Mas de uma maneira geral, uma gestação normal 1 mês antes, Covid-19, isolamento e reavaliação, passou os sintomas nesse tempo de isolamento, não teve nenhuma complicação, junto com o obstetra e o médico do trabalho, avaliar se ela precisa ser remanejada ou se ela deve ser afastada. É uma avaliação conjunta do médico do trabalho e do obstetra. Tá. Doutor, uma outra pergunta. E quem está tentando engravidar? A gente sabe que para muitas pessoas não é tão simples engravidar, tem todo o processo, tem muitas pessoas fazendo tratamento. Como que deve ser o procedimento agora? É indicado que os planos sejam postergados? Primeiro, assim, quando qualquer uma mulher está imaginando, pensando, ela e o marido planejando ficar grávida, ela já deveria e deve iniciar a utilização de um medicamento chamado ácido fólico. O ácido fólico é 5 miligramas ao dia, é baseado também em informações técnico-científicas, utilizado no mundo inteiro, para prevenção das malformações fetais. Neste momento, Kátia, a vida segue. O que nós devemos ter é o cuidado com os hábitos e orientações de higiene pessoal, de lavar as mãos com água e sabão, utilizar o álcool gel, utilizar a máscara, mas nós devemos seguir. Se é um desejo que ela tenha essa gestação, às vezes está com 38 anos, 39 anos, ou uma idade já
que não pode ficar esperando tanto tempo, ela pode seguir a recomendação, a orientação do seu médico no pré-natal, antes desse período do pré-natal propriamente dito, que o pré-natal é a partir do momento que ela deu positivo o teste dela. Então a recomendação nossa é que siga todos os cuidados de higiene, mas que possa continuar a vida dela normal. Então podem seguir tentando, né, doutor? Exatamente. Ótimo. Doutor, foi muito esclarecedora todas essas informações, foram muito esclarecedoras. Vamos falar agora um pouco sobre o parto e o pós-parto. É muito natural que as mulheres fiquem aflitas e ansiosas com esse momento, ainda mais, né, durante a pandemia. O tempo de permanência nos hospitais pós-parto é reduzido? Foi reduzido? Foi reduzido. Inclusive, as minhas próprias pacientes, elas... sabedoras dessa pandemia, ela solicita, doutor, se eu estiver bem, o senhor me avalie, o que deve ser feito? Terminou o parto, terminou a cesárea, aquele pós-parto imediato, as primeiras 12 horas, as primeiras 24 horas, deve ser bem avaliadas, ver se está evoluindo, se o útero está involuindo, ou seja, diminuindo o tamanho, se a pressão está normal, se ela está bem, de uma maneira geral, após uma avaliação bem feita. Tendo ela com evolução muito boa e satisfatória, pode ser abreviado o período de permanência no hospital, sim. E quanto mais tranquila em casa, com mais liberdade, mais facilidade das condições de higiene, é importante essa antecipação, desde que siga critérios de segurança. As próprias colegas pediatras e os colegas pediatras também estão fazendo uma avaliação muito bem feita do RN, e tem antecipado a permanência no hospital. Isso sim é uma orientação muito importante e nós temos praticado isso aqui na maternidade em Campo Grande. Doutor, e qual que é o nível de segurança das maternidades nesse momento? Porque até uma diferença, né? Tem as maternidades, aquelas que são exclusivas maternidades, e hospitais e maternidades. Há uma diferença em relação à segurança entre os dois? Na verdade, nós todos, médicos e vocês, somos sabedores de que não existia e não existe nenhum país no mundo que estivesse preparado para esta pandemia que foi imprevisível em todos os aspectos. O que nós estamos fazendo é seguindo os protocolos e orientações do Ministério da Saúde e das secretarias municipais de saúde, que eu até destaco, estão sendo muito bem informadas, estão sendo repassadas para as maternidades todas as orientações, e as maternidades têm seguido muito rigorosamente esses protocolos, Kátia. Agora, a grande preocupação com todo esse cenário de Covid-19, seja em maternidade, seja naqueles hospitais que têm a maternidade dentro, é uma preocupação: falta de EPI, que são os equipamentos de proteção individual, e, muitas vezes, a falta dos respiradores, que é quando o Covid-19 chega na sua fase mais grave, que é a chamada insuficiência respiratória. Então, se dizer que tem algum hospital que está 100% preparado para a quantidade de casos que ocorrer, isso, de fato, não é verdade. Mas as maternidades têm se preparado e seguido os protocolos, sim, do Ministério da Saúde, das secretarias municipais de saúde. Tá? Então, a gente pode ficar... O que ocorre é que em algumas regiões do país, que estão sendo divulgadas, por exemplo, você pega Belém, você pega Manaus, você pega Fortaleza, você pega mais algumas cidades ou estados, Recife, onde o colapso, a quantidade de leitos de UTI, que preocupa muito, a falta desses leitos, elas estão chegando ao limite de sua ocupação. Tem pacientes em Belém, por exemplo, em Manaus, que estão sendo tratadas dentro da ambulância, montado um CTI com um respirador dentro da ambulância. Então, os cuidados, volto a repetir, não podemos deixar o Covid entrar na nossa casa. Nós temos que cuidar os cuidados de higiene, lavar as mãos frequentemente. Eu sei que é repetitivo, mas temos que usar a máscara. Todo mundo que for sair de casa hoje, máscara. Todas as pessoas que estiverem nos ouvindo, a Central Nacional Unimed, a Kátia Okumura, nossa braço direito nessas informações, a nossa diretoria, os nossos médicos, utilizem a máscara, utilizem o álcool gel, lavem as mãos com água e sabão,
sigam os protocolos do Ministério da Saúde. Chega em casa, o calçado, o sapato, larga o calçado do lado de fora da sua casa. Entra, tira a roupa, troca a sua roupa, toma um banho para você cuidar do seu filho, cuidar do seu RN, você ter os cuidados na tua casa. Estas são as orientações importantes que nós, da Central Nacional Unimed, pelo respeito que nós temos com nossos clientes, pelo cuidado que nós temos, estamos repassando novamente a vocês. Então, Kátia, basicamente são essas orientações e esse esclarecimento que você fez, importantíssimo, referente à maternidade e aos hospitais. E, doutor, a Unimed, ela defende o isolamento, até por conta do colapso que a gente está prestes a atingir em algumas regiões do país, com a falta de leitos. E isso, com certeza, também pode atingir também leitos de maternidade. Então, é importante reforçar isso, que o isolamento hoje, aqueles que podem ficar em casa, realmente o façam, porque é isso que vai garantir que os leitos não sumam, principalmente para aqueles que vão precisar nesse momento. É isso, doutor? Exatamente. A área de comunicação da Central Nacional tem feito comunicação com as empresas, com os nossos clientes, orientando. A Central Nacional se baseia em cima de princípios técnicos científicos. Nós não trabalhamos em cima de nada empírico. Nós passamos informações onde as autoridades, os infectologistas, a nossa diretoria, por exemplo, contratou infectologistas, onde nós nos reunimos semanalmente, às vezes 2 vezes, 3 vezes por semana, para passar para todos nós informações atualizadas dos vários locais onde está crescendo a pandemia, onde está aumentando o número de casos, passando informações e seguindo tudo que é orientação científica. As informações que a Central, nós estamos conversando com vocês aqui hoje, são em cima de orientações científicas. E a Kátia se frisou bem. A Central Nacional defende o isolamento, porque nós defendemos a vida. Nós defendemos e respeitamos os nossos clientes. Nossa finalidade é levar qualidade e excelência aos nossos 1.800.000 clientes. E, além disso, nós da Central Nacional Unimed levamos a nossa parte social, informações adequadas a todos aqueles que também não são clientes da Central Nacional, que nós temos preocupação com a vida. E no nosso caso hoje, principalmente com as mulheres e com as gestantes do Brasil inteiro, que nós temos clientes em todo o território nacional. Muito bem, doutor. E eu tenho uma pergunta aqui da Daniane. Essa é até uma pergunta que é bem interessante. É verdade que a imunidade da gestante fica mais alta nesse período e por isso ela estaria mais protegida da Covid? Não, na verdade, a imunidade da gestante não fica mais alta ou mais baixa. A gestante é uma paciente que ela, no início do pré-natal, a gente solicita os exames para avaliação de uma maneira geral, inclusive o hemograma completo, mas a imunidade dela não varia de acordo agora com a gestação. Ela é uma paciente como outra paciente, o seu sistema imunológico se comporta normalmente. O que ela precisa é ter os cuidados na gestação de estar utilizando alguns suplementos de vitaminas, que nós indicamos, no início o ácido fólico, depois às vezes o sulfato ferroso, aquela que tem um pouquinho de deficiência de hemoglobina, um pouquinho de anemia, e outras vitaminas, que tenha cálcio, que tenha várias vitaminas B12, várias vitaminas C. Então ela precisa às vezes de um suporte, tudo baseado também em orientações técnico-científicas. E a prevenção e os cuidados com ela são os mesmos que estão sendo passados para toda a população. O cuidado que se tem que ter, volto a repetir, é a gestante que tenha diabetes e hipertensão arterial, que estas sim estão no grupo de risco. Mas isso, em relação ao sistema imunológico, são os cuidados que todos nós devemos tomar, a gestante também. Doutor, o senhor está recebendo parabéns aqui de Maria Lina, conhece? Ah, tá. Maria Lina e Mariana, meus 2 diamantes. A Mariana está fazendo medicina, né? E a Maria Lina é outra, minha filha, meu outro diamante, que é advogada. Sim, estão acompanhando e parabenizando. Excelente médico, tenho muito orgulho, ela disse aqui. Doutor, o senhor já falou disso, mas algumas pessoas entraram depois, então surgiu novamente a dúvida.
há restrição em relação à presença de acompanhantes nos hospitais? Sem dúvida. Até mesmo no pré-natal, Kátia, lá na maternidade, a gente recomenda que toda consulta pré-natal que eu faço e fazia antes da pandemia, entrava o marido, entrava a mãe, e às vezes entrava até mais um filho, que é importante todas as pessoas estarem acompanhando. Por exemplo, você vai falar para uma gestante sobre a dieta. Olha, você tem que fazer atividade física, você tem que ter uma dieta rica em proteína, você não pode estar ingerindo altas quantidades de refrigerante, não pode... E aí é importante que a família inteira ouça. Que se eu falo, você não pode tomar refrigerante, porque sua glicose está querendo aumentar, e o marido chega e compra um monte de refrigerante e põe na geladeira. Então, é importante que eles estejam ouvindo todas essas orientações. Não agora, nesse momento de pandemia. Nesse momento de pandemia, é importante a prevenção para não contaminação. Então, o marido fica lá fora, até porque tem outras gestantes juntas, Sim. Na sala de espera, e tem aquele espaço adequado com as cadeiras que a gente coloca, respeitando a orientação da Secretaria Municipal de Saúde. Então, hoje, marido pode assistir? Não, o marido deve ficar lá fora aguardando as fotos que a pediatra ou alguém do centro cirúrgico pode auxiliar e está mandando a ele. A mãe pode assistir? Também não. A hora que essa gestante for para o seu quarto, aí sim, vai uma pessoa, uma só da família, ou a mãe ou o marido, com todos os cuidados de higiene e as orientações que nós já falamos, mas que o hospital volta a insistir e exige que siga para poder entrar dentro do quarto e estar auxiliando essa mãezinha lá e apoiando ela no seu dia a dia. Sim, sim. E mesmo com todos esses cuidados, os recém-nascidos, eles também podem contrair a Covid, não? O cuidado maior, inclusive, Kátia, é exatamente pelo que você falou. O RN, ele não nasce com Covid. Não tem jeito, ele não nasceu com Covid, ele não foi contaminado, mesmo que a mãe tenha Covid, ele nasceu, ele não foi contaminado pelo Covid. A contaminação pode acontecer com secreções, com a respiração e a falta de cuidados de higiene. E você veja, o recém-nascido já é importante, Dr. Valdimário, a gente perdeu o sinal dele, vamos esperar ele voltar, mas de qualquer forma a gente está recebendo aqui alguns elogios sobre a iniciativa, reforço que vocês podem continuar mandando as perguntas e aquelas que a gente não puder responder agora, elas serão encaminhadas para vocês. Vamos fazer um resumo de tudo que foi debatido aqui hoje, perguntas e respostas que ficarão disponíveis em todos os nossos canais de comunicação, nas nossas redes sociais, e vamos encaminhar para vocês. A internet dele, estamos dizendo aqui que é a internet dele que deu um problema. Andressa Camila está mandando os parabéns também. O William está dizendo que o Dr. Valdimário fez o parto da filha dele. De qualquer forma, vamos reforçar aqui algumas coisas que o Dr. Valdimário falou, principalmente em relação à higiene, que devemos redobrar todos os cuidados com a higiene, coisas simples como lavar as mãos, né? Então, lave bem as mãos, a utilização do álcool gel, a utilização da máscara é extremamente importante. Então, se você tiver que sair, use as máscaras, né? Até para evitar a contaminação e, principalmente, né, nesse momento de gestação, o cuidado que deve ter, evitar visitas. Eu sei que é difícil, vovó quer ver o bebê, então vamos evitar as visitas nesse momento também. Vamos ver. Dr. Valdimário? Gente, infelizmente o Dr. Valdimário realmente teve um problema com a conexão dele, né? Mas de qualquer forma a gente já estava bem próximo do
do final do nosso encontro. Eu gostaria muito de agradecer a participação dele, foram extremamente importantes, os esclarecimentos foram extremamente importantes, os esclarecimentos que ele nos deu na manhã de hoje, e reforço que todas as dúvidas que vocês nos enviaram, tinha algumas aqui ainda, elas serão respondidas para vocês, e nós vamos reforçar toda a comunicação para que a gente consiga dar conta aí de minimizar um pouco as angústias que nós sabemos que todos nós temos nesse momento. Então, eu agradeço a participação de todos, do Dr. Valdimário, de todos que estiveram aqui conosco, e desejo uma boa hora, né, para todas as gestantes, e saúde, muita saúde para as mamães e para os bebês. Se cuidem, se possível, não saiam de casa, continuem nos acompanhando em todos os nossos canais sociais, e em breve teremos outros encontros como esses. Muito obrigada e até logo!